Testor, né? Que comanda o Botafogo, dono da SAF do Botafogo, resolveu hoje, numa entrevista ao Globo Esporte, né, o GE, resolveu tratar o Bahia como o inimigo público número 1 do futebol brasileiro. Tá? Ele diz as seguintes frases aqui que eu vou ler. A primeira delas tá aqui no texto, né? O Bahia vai comer o nosso almoço, mas vamos detalhando o que ele falou ao GE. O fato é que o Brasil trouxe o dinheiro do petróleo para casa. Se não fizermos algo sobre um teto salarial, aquela cidade maravilhosa, Salvador, ótimo hotel, ótima comida, eles vão ganhar todos os campeonatos por 20 anos. Aí ele segue. Eles, no caso o Grupo City, são de Abu Dhabi. Nós temos que competir contra o Catar na França. E aí ele segue, né, citando o PSG. Eu estou disputando contra um país, não com um dono. Deveria ter um teto salarial. Você não poderia gastar mais do que essa quantidade pré-determinada de dinheiro. E ele segue, tá? Esse é meu aviso para Corinthians, Palmeiras, Flamengo. Se não fizermos algo, vamos acordar daqui a 70 anos sobre a atual estrutura administrativa com as pessoas que estão aqui hoje. O Bahia vai ganhar o Campeonato Brasileiro em 17 a cada 20 anos. Alarmista, né? Meio hipócrita, o tamanho da contratação que o Botafogo está fazendo nessa janela, trazendo a Almada. As duas maiores contratações do futebol brasileiro são do Botafogo, tá? Da história. Luiz Henrique, Almada. E o Bahia faz uma movimentação e essa foto aí ela é bem clara. E Testa já aponta o dedo, tá? Incomoda com a situação que eu o gostei Bahia muito tem. da lógica, o nosso almoço. O nosso não é o nosso do Botafogo, não. É nosso, é do Botafogo, do Flamengo, do Corinthians, assim. E é foda, vai ser um coitadismo é o caralho, deixa logo aqui mesmo. Mas assim, como o cara chegou um dia desse, mas como campeão brasileiro não foi não, mas campeão brasileiro de falar bobagem já foi. Mas como se incorpora rápido o nosso almoço. O Bahia não come o almoço dos caras. É o tipo de coisa assim, é nos pequenos detalhes assim que você pode ser interpretação equivocada, pode, mas a frase foi dele, não foi minha, não. A frase foi dele. Então na hora que o nosso almoço, o Bahia não faz parte desse almoço. Do clube, né, Cássio? Do clube, o clubinho, do clubinho. É o tipo de coisa que quando a gente fala, a galera não entende ou se faz de maluca, ou se faz de maluca para não entender, ou se entende, minimiza e acha que é pouco. É numa dessa. É numa dessa que aí vem uma arte da TNT Esporte e é G3. Eu gostaria, inclusive, que o São Paulo está em quarto lugar. Tomara até que façam isso, que hoje faça a arte com G3. E Z6 também, viu, Cássio? Tem até um superchat. Não, o Z6 para botar o Vitória e o G3 que tira o Bahia. Quando o Bahia estava em quarto. Mas assim, são pequenas coisas, meu irmão, isso não tira o dedo de ninguém, não. Isso não causa dor, não. Mas é o acumulado. Obviamente, é só uma linha, é só um canal. Estou falando das pequenas coisas que ao longo do tempo são muitas coisas. E você soma muito. E na hora que você soma muito, você já não tem muita paciência quando alguém diz que é pouco. Quando alguém diz que não é só isso, é besteira. Não, pô. É porque você já está, no meu caso, há décadas. Como eu já estou há décadas lendo e vendo que o negócio é assim, é claro que a sua paciência é muito pequena. A minha paciência já é muito pequena. Aí quando o cara, não, mas meu irmão tem repetindo, coitadismo, caralho, nenhum. É só um fato. A frase é do cara, não é minha, não. Repetindo, a frase é dele. Então, na hora que se fala disso, essa preocupação é óbvio que o cara está preocupado se o Flamengo vai deixar de ser campeão brasileiro. O cara é Botafogo, ele tem que ser Botafogo. Mas assim, é o nosso almoço, é de quem está aqui e tal. Tem o fair play financeiro. É interessante que exista. Até para ser justo, o Flamengo pede para ter. Agora, por outro lado, o Flamengo pede, com todo o direito, o Flamengo se ajustou e pede fair play financeiro. Isso também existia. Gostaria que tivesse existido nos anos 90, nos anos 2000. O Botafogo e o Corinthians seriam viáveis quando o Flamengo estava na baixa. Talvez tivesse sido mais interessante. Nem existia o fair play financeiro, diga assim, mas essa lógica do controle. O Flamengo teria tido muitas dificuldades. Mas agora, o clube, há 11 anos, está se endireitando pelos caminhos corretos, virou uma potência já sul-americana e já começa a ficar perto dos 20 maiores ricos
clubes mais ricos do mundo, junto com os europeus, os mais ricos da Europa. O Deloitte, aquela consultoria Deloitte britânica que faz um levantamento todos os anos, e o Flamengo está quase ali batendo no top 20, até já foi citado desse ano, dizendo que é um clube que nos próximos anos deve entrar. Então o Flamengo tem todo dinheiro, o Flamengo inclusive pede, mas pede agora, assim. E no caso do Botafogo, ele pede, o Botafogo não pede isso, o Botafogo pede outra coisa, o Botafogo pede teto salarial. Porque se pedisse o fair play, talvez o Botafogo não se encaixe nesse momento, porque a geração de receita do Botafogo, a geração de receita do Botafogo de futebol e regatas não é para trazer Almada. Mas o grupo. E a quantidade de dívidas que o Botafogo de futebol e regatas tem no país, né? Mas aí tá todo mundo meteu recuperação judicial, faz acordo com a Procuradoria-Geral da Fazenda, com tudo quanto é coisa. Aí o acordo existe, mas eu digo assim, mas a geração de receita do Botafogo não é para trazer Almada. Sim, a do grupo de Textor é. Agora, o grupo de Textor é menor do que o grupo City. Paciência, Textor. Assim, é a vida. É assim, mas você é um grupo que, se o Bahia e a City não chega, seria ele veio para o Brasil para ser o número 1 e não vai ser. Já não é. E veja, vamos supor que ninguém tivesse comprado o Bahia. O que ele está falando, ele está se dando conta, é que alguém poderia ter dito: meu irmão, se não realizar esse teto de gasto agora, o teto salarial, o Botafogo de Textor vai ganhar 17 dos próximos 20 campeonatos. Alguém falaria isso dele. Se chegar um grupo ainda mais rico do que o Bahia, aí vai ser Belintani que vai dizer: se não tomar conta aí, alguém vai ganhar 20. Meu irmão, é assim, bicho. Vai chegando o maior. Como chegou o Bahia, ele está falando isso, mas se não existisse o Grupo City, que foi fechado depois dele, né? O Botafogo de Textor existiu antes do Bahia, alguém poderia ter falado isso dele. Porque ele coloca um jogador de Copa. Meu irmão, Almada foi campeão do mundo com a Argentina, pô. Esse jogador, há 2 anos, 3 anos, nunca seria jogador do Botafogo. Mas é normal. Se criou a lei da Sociedade Anônima de Futebol no Brasil, a SAF, que você coloca isso. Ter limitação de gasto. É normal no futebol. Fair play. Não sei se o teto salarial nunca existe muito, não. Isso é mais da NBA. Ele até cita isso. Isso não é muito da lógica do futebol, não. O futebol é mais fair play financeiro. O teto salarial é uma coisa mais da NBA, da NFL e tal. O que ele está fazendo é o seguinte: ele está tentando estabelecer que isso pode até ser discutido, mas não porque alguém tem mais dinheiro que você, pô. Nessa lógica. O que ele está tentando é dizer: meu irmão, chegou um peixe maior. Eu era um peixe grande, mas chegou um peixe maior, e esse peixe maior deveria só jogar no tamanho do que eu jogo. Ele quer que o Bahia se rebaixe ao nível de investimento que ele tem. E não sei se Lúcio, por exemplo, vai ser o maior salário do futebol brasileiro. Possivelmente não. Mas você está entendendo a lógica, Fred? O que Textor quer, o teto que ele quer, é o teto que ele pode pagar. Sim, porque o Bahia pode, de repente, o seu teto está baixo. O Bahia pode tirar: o seu teto está baixo, joga. O meu teto é aqui, vamos jogar nesse teto. O teto que ele quer estabelecer certamente é um teto que será alto para muitos clubes, mas que seja adequado certamente para ele, para o volume financeiro que ele tem à disposição do Botafogo. Então, eu achei a entrevista muito ruim, mas é um direito dele, naturalmente, é um direito dele falar dessa forma. O Botafogo chegar a ficar puto, todo mundo tem todo o direito de falar isso aí. Mas eu só acho que essa lógica do Botafogo, do Bahia, está se vendo de forma muito equivocada. Mas a gente pelo menos está falando há 2 anos que a galera não deu muita moral. A verdade é que não deram muita moral para a SAF do Bahia. E a gente está falando: meu irmão, os caras fecharam a SAF aí, que a galera não está dando a moral suficiente. Dinheiro infinito, a gente falou isso e a gente chama isso, a gente usa essa expressão. Dinheiro infinito. A gente usa essa expressão. E realmente, cara, isso é outro ponto, né? A gente até debateu isso no programa recente, o Passinho estava aqui, que o eixo do futebol brasileiro, Sul, Sudeste, Rio, São Paulo, não compreendeu, não entendeu, não quis repercutir e agora está acordando para a realidade do que é o Grupo City no Brasil, tá? De que o Bahia, hoje, é uma potência econômica do futebol brasileiro com o maior fundo de investimento, com maior capacidade de investimento. E aí, vão dizer aqui no chat: mas o dinheiro, sabe Deus a origem desse dinheiro do petróleo, as condições, é o dinheiro sujo, vão lavar dinheiro no Brasil. Veja só, vão acusar... lavar dinheiro, é lavar a imagem do país, é o que eles falam. Vão acusar tudo que acusam o City da Inglaterra. O peso que o Grupo City traz, né, da gestão de governo do país,
de tudo que carrega de negativo existe em torno do Bahia. Ok, mas existe em torno do City, existe em torno de outros 9, 10 clubes do mundo. E o futebol aceitou isso. E se quiser discutir... E as camisas do Manchester City, Cássio, foram muito mais vendidas nos últimos anos sobre a era City do que anteriormente. Então, assim, os fãs de futebol, as crianças, separam as coisas. E não adianta a gente ficar... Primeiro, a gente não pode fingir que é o Bahia puro sangue. Óbvio, aqui ninguém está fingindo. A gente não pode dizer que o Bahia gera é capaz de gerar esse valor. Não é. Mas tá jogando a regra do jogo. Tá? A regra do jogo não é do futebol brasileiro, não. É a regra do jogo do futebol, ponto. Vendeu 90% das ações a um grupo que investiu, que pagou, que quitou a dívida do Bahia, que por contrato tinha que investir. Detalhe, por contrato, o choro está acontecendo antes de extrapolar o contrato, porque na verdade ele é 1,5 bilhão de previsão mínima. Assim, por enquanto, o que o Grupo City está fazendo é gastando o dinheiro que está previsto por contrato para investir, tá ligado? Assim, não, em algum momento, o que é o que se fala, eles vão investir mais do que 1,5 bilhão. A questão é que é pelo menos 1,5 bilhão, até 10, 15 anos, enfim. Mas vai se gastar mais do que isso. Mas por enquanto está só se gastando o que está sob contrato. E assim, se discutir teto salarial, pode discutir a implantação disso. Pode discutir a implantação de fair play. Eu inclusive, acho que deveria tudo isso ser discutido. Mas Concordo. A frase dele não é essa. A frase dele é a proteção. Meu irmão, é o que a chamar. A frase é para o Bahia não comer o almoço deles. No plural. Isso. É para o Bahia não comer o almoço deles. Não é para regularizar, para moralizar o futebol brasileiro, para regularizar. É para um player que é fora da casinha não crescer um pouquinho mais. E tem duas mensagens. Tem várias mensagens. Calma. Tem duas mensagens aqui no nosso chat que eu acho importante trazê-las aqui agora. Uma de um torcedor de Fortaleza que usa o nome de uma empresa aqui. Ele diz o seguinte. E é verdade. O Bahia atravessou a negociação de um zagueiro que viria para Fortaleza, inflacionou o salário dele em 200%. E aí, Testa não acha que a sua condição de disputa de mercado é legal. Ele pega um jogador que está negociando com Fortaleza, é o Alexander, né? O Barbosa. Inflaciona em 200% e tá tudo ok, porque ele pode pagar. É o que o Cássio falou. O que ele está reclamando é que o Bahia atinge níveis de investimento que ele não pode fazer. Que ele tem limitação para fazer. Porque, segundo ele, o dinheiro dele é finito. E o dinheiro do petróleo é infinito. Fala, Arthur. Não, só complementando o que você está falando. Na cabeça dele, o Botafogo tem total direito de gastar 140 milhões em Almada e 106 milhões aí. Só por não ser dinheiro do petróleo, por ser dinheiro de dono e não de um país. Mas o Bahia não pode, o Bahia não pode gastar 65 milhões, que é o que se especula, com o Luciano Rodrigues. Porque, segundo ele, o dono, um proprietário, uma pessoa que não é uma pessoa física, né? Veja só. Um proprietário, um grupo, porque ele óbvio que não é um proprietário, tem um grupo por trás dele, sabe o dinheiro também, ninguém conhece exatamente toda a origem de cédula por cédula do dinheiro, tá? Tem um grupo por trás capaz de fazer esses investimentos, o grupo dele pode, o grupo City, por ser de um país, de uma ditadura, mas ele nem cita isso de forma política, né? Nem isso ele traz. Então, assim, é um país, pronto, mas mas se permite, tá aí o City. Fala, Arthur. Na verdade, Fred, o que todo o discurso de texto traz é o que o Cássio falou. Na verdade, o que ele quer é proteger os protegidos de sempre. Isso. Ele fala em outro momento da entrevista, eu vou falar com o Palmeiras, com o Corinthians, com o Flamengo. É como se assim, não, esses times, eles têm o direito. Se chega o grupo City... A sensação é que a gente sempre falou, se o City pega o Fluminense, não teria esse debate. Exatamente. Irmão, tudo pode ser discutido, porra. Aí em 94 a Parmalat chega, cria um modelo de cogestão com modelo de investimento como nunca se viu no futebol brasileiro, forma a seleção brasileira e todo mundo fica assim maravilhado de ver a seleção brasileira ser de um clube, basicamente. Metade dos jogados no São Paulo, metade jogava no Palmeiras. O investimento quando tinha no início da gestão de Leila Pereira, que era um patrocínio do Palmeiras, que era acima do que os outros recebiam.
Mas era porque a própria a dona, investimento tinha um retorno muito grande, ela sempre falou que teve um retorno muito grande, mas o Palmeiras recebia um valor de patrocínio até acima do que o Flamengo recebia em determinado momento. O Flamengo passou 2 décadas, sei lá, quase, recebendo da Lubrax, até que a Caixa passou a patrocinar todo mundo, em algum momento todo mundo, mas o Flamengo já tinha aquilo há muito tempo. E assim, alguém sempre se reclamou, tá? Pô, não é legal o Flamengo ter Lubrax, ter Petrobras, né? Não é legal o Palmeiras. Sempre houve essa grita, mas ficava nisso. Ninguém falava, vamos moralizar, não tem mais, não tem mais cogestão, não. Não tem mais dinheiro público no futebol, não. Não tem isso, meu irmão. Aí, isso sempre aconteceu. E essa SAF agora, até onde se sabe, tudo que foi feito no Bahia foi dentro de uma lei federal que foi instituída recentemente, porra. Cara, se eu tava lendo aqui no chat. O Bahia não foi nem a primeira SAF, veja só, o Bahia. Não foi nem a primeira SAF e os outros estão atrás tentando fazer igual. Começou a lei, o Cruzeiro já fechou com o Ronaldo, com o valor. Aí o Botafogo foi o segundo. O Bahia passou um ano negociando, pô. Isso. É a melhor SAF. E a gente sempre falou isso. E a gente sempre falou isso, porra. E a gente sempre falou, Teston virou um símbolo pop. Ele gosta de aparecer, ele gosta das câmeras, dos refletores. Ele foi para a linha de frente. E o Bahia, que está fora... e o Bahia, que está fora do eixo central, né, de interesse da mídia de São Paulo, do Rio, a assinatura do Bahia com o City foi minimizada. Nunca foi para o centro do debate. Até hoje não foi. O CEO do Grupo City, o Fernando Sobrinho, esteve em Salvador, pô. Eu passou dos exemplos aqui, tá? MS no Corinthians, o Unimed no Fluminense, o que não falta é exemplo, pô, que teve ao longo dos anos. Como ele veio para Salvador sem escala no Rio e São Paulo para beijar a mão, foi ignorado. Né? Foi basicamente ignorado. E aí tem um ponto que eu queria trazer também, uma mensagem aqui no chat de Jaqueline, que diz o seguinte: o Bahia tem receitas pífias quando comparado às suas despesas, sem chance de competir com um clube assim. E o Botafogo? O Bahia tem 75 mil sócios. O Botafogo não sabe nem o que são 75 mil pessoas. Tá com muito sócio. Mas eu digo uma coisa: como é que o Botafogo, essa é uma frase que vale para todo mundo, vale para o próprio Bahia, o Bahia chegou a dever. Mas se o Botafogo. Eu estou tentando procurar a frase dela, Fred, de Jaqueline. Tá aqui em caixas garrafais. Pronto, o Bahia tem receitas pífias quando comparado às suas despesas, sem chances de competir. Isso eu concordo. Sempre foi muito difícil competir. Como é que o Botafogo chegou a dever R$1 bilhão? Era compatível com a despesa do Botafogo? Dever 1 bilhão? Como é que o Botafogo... Para dar um exemplo, mas porque a gente está falando do Botafogo, mas o Flamengo também devia 1 bilhão. O Atlético Mineiro deve mais do que isso. O Cruzeiro devia quase que 1 bilhão. O Corinthians que não paga a turma, quem compra não paga. Porque não paga, pô. Ou seja, sempre foi muito difícil concorrer. Quando a gente fala... Perceba, o que ela está falando não sei se Jaqueline é do Fortaleza. A visão dela deveria ser o seguinte: é injusto para o Bahia. Mas veja só, o Fortaleza não dever quase nada e o Botafogo dever 1 bilhão. Não é estranho que esses times tenham chegado ao mesmo ponto. Assim, um passou a vida toda ali juntando moeda na moeda para pagar. E o outro paga, depois faz acordo, a dívida aumenta, depois faz algum acordo, paga e daqui a pouco está 1 bilhão. Isso sempre foi injusto. Agora a vida é dessa forma. Você não tem como equalizar. Só se criar uma regra. Só joga o campeonato quem não tiver devendo nada. É muito difícil impor essa regra. Essa regra o Bahia, com o número de torcida, o Botafogo, com o número de torcedores semelhantes ao de Sport e de Bahia, e todas as pesquisas mostram isso, com audiência de internet semelhante à do Sport e do Bahia, imagino que a audiência de TV não seja tão diferente, sempre recebeu muito mais em cota de TV, sempre recebeu muito mais de patrocínios do mesmo segmento, única e exclusivamente por ter um CEP do Rio de Janeiro. Então, assim, a gente vive num futebol moldado, construído com castas de desigualdade. E a gente vai, possivelmente, para todo sempre, comentar, torcer, viver um futebol de castas de desigualdade. O que aconteceu com as SAFs é que embaralhou um pouco as cartas marcadas. Repito, se essa SAF é no Corinthians, se essa SAF é no Fluminense, os debates seriam outros. Como ela é no Bahia, ela choca o mainstream. Fala, meu. Eu ia até complementar que eu acho assim, o Textor para mim tem sido um personagem péssimo para o futebol brasileiro hoje, assim,
porque é uma coisa muito personalista. Ele nunca fala, ele tenta jogar para todo mundo, por isso que ele cita Palmeiras, Flamengo, Corinthians, o tal nosso almoço, porque ele acha que está não, é a nossa patota aqui, é o nosso grupo aqui. E, assim, por mais que eu entendo o ponto que ele quer destacar, isso tem que ser debatido no futebol brasileiro. A questão, exatamente para nenhum clube aqui meter 400 milhões aqui de contratação no ano e simplesmente assim, não. Tem que ser realmente, tem que ter um teto para estabelecer isso. Então, esse argumento que ele fala é válido. Mas da maneira como ele cita, como o Cássio mencionou, se o Bahia tivesse sido rebaixado ano passado, ou se o Bahia nem tivesse hoje na posição que ele está, digamos, tivesse ali na posição do Criciúma, ele não teria falado essa frase. Ele não teria falado essa frase. O que incomoda a ele o fato se o Bahia está onde está agora e ele tem o poder que ele tem, aí é um problema. Então o incômodo dele é exatamente o fato do Bahia estar nessa situação. Por que o Textor fala bem do Fortaleza? Porque o Fortaleza, ele está onde está e ele bate palma, porque assim, ufa, pelo menos eu não vou perder atleta para eles. Na hora que crescimento controlado. É um crescimento controlado. É cômodo, porra. Por isso que para ele é mais cômodo, porque ele olha para a questão exatamente assim, eu posso fazer. O Bahia, Me falaram a frase muito boa, o Textor perde com os outros clubes, ele perde todos os outros campeonatos para o Grupo City e essa grande visão no Brasil. Pois porque só. Assim, é a primeira coisa, e aí só para terminar, Fred, rapidinho, assim, ele tem que olhar que o Botafogo, há 2 anos atrás, 3 anos atrás, vamos estar 3, 4 anos atrás, o Botafogo era uma equipe que brigava foi lanterna, da Série A, uma das piores campanhas, quase conseguiu uma recuperação na Série B ali, quando o Anderson chega num contexto bem atípico. Agora, ele chega e transforma... chegou na Série A. Porque, assim, o Botafogo chegou na Série A com o Anderson de treinador e contratando Fabinho do Ceará. Esse era o nível que o Botafogo contratava. É ilógico você dizer, nos últimos anos, para um cara que vê a culpa no futebol, dizer assim, ei, o Botafogo agora briga para título. Briga por causa de quê? Por causa desse cara, Porque ele tem o dinheiro também, não vou dizer infinito, mas ele tem muito dinheiro para fazer as aquisições que ele está fazendo no mercado, que nem um Corinthians, hoje que está endividado, consegue fazer, nem um São Paulo consegue fazer, às vezes nem o Palmeiras e nem o Flamengo consegue fazer. Então, assim, eu acho um péssimo personagem hoje no futebol brasileiro ter Textor, até mesmo naquele caso da manipulação, da maneira como ele aborda coisas sérias que o Brasil precisa debater, como é o teto de gastos, como é exatamente a questão da arbitragem, mas se aproveitar desse contexto para fazer o ver nós, entendeu? Como ele falou, só o Botafogo foi prejudicado naquele caso do ano passado. Como se perdeu o título, foi por conta da arbitragem. Como esse caso agora, especificamente, é porque o Bahia é o Grupo City. Então, se tivesse no Cuiabá e o Cuiabá estivesse lá em cima, ia atacar também. Então, nesse sentido, é que eu acho péssimo você ter uma figura dessa, se apropriar de certos debates importantes e tentar jogar para a turma como se estivesse preocupado e não está preocupado, né? Ele quer estar liderando realmente esse patamar a qual ele reclama. E é isso, tá? O Bahia, de certa forma, vestiu a imagem do vilão que chegou no futebol brasileiro. Aquele vilão todo poderoso que traz o dinheiro, que tem seus poderes de uma exploração, de um país que não cumpre requisitos básicos de direitos para a sua sociedade, mas o Bahia não está inventando isso, tá? Incomoda os torcedores do Bahia. Alguns torcedores do Bahia se incomodam com a origem do dinheiro, com o que representa o grupo City. Alguns se incomodam, mas está dentro de uma regra do jogo. Repito, não é do futebol brasileiro. É uma regra de jogo do futebol. Ponto. Imagina Newcastle, imagina Chelsea, que também é de um grupo, imagina clubes de um histórico, clubes londrinos de um amplo histórico, Tottenham, de amplo histórico de tradição no país, hoje verem um time pequeno ter se transformado num gigante. O City era muito menor que o Bahia. Muito menor que o Bahia. O Bahia, em sua raiz, é muito maior que o Manchester City.
muito maior. O City, a gente vê ele pronto, mas ele é um time inteiramente construído por esse dinheiro. E no Brasil, repito, esses debates têm que ser trazidos à tona. Ninguém vai ficar aqui colocando um cobertor e dizer, não, é o Bahia, sabe? E nunca foi colocado cobertor, a gente sempre foi exatamente, sempre foi é o isso. Bahia. Não, a gente sabe que não é o Bahia. A gente sabe que o Bahia é que o Bahia clube que aceitou foi... aceitou depois de anos de campanhas campanhas corretas de iniciativas necessárias, aí ir para firmar uma parceria com um fundo de um país que vai contra muito do que o Bahia sempre defendeu. Isso. E que é o Bahia para aceitou. defender. O Bahia foi... E foi criticado por isso. Isso. Como o Fred está falando, tem torcedores que até hoje não gostam desse lado. Isso. É um lado romântico do futebol, um lado raiz do futebol que o Bahia aceitou cortar, perder. E aí você vai para a primeira década do século XXI, os bilionários russos, que era quando entrava, Roman promovido, outros caras, porra, isso tá... E que era mais caro de lavagem de dinheiro, né? O City é dinheiro infinito, mas mesmo sendo infinito, de repente tem alguém que tem mais dinheiro ainda, é um dinheiro infinito numa escala maior, e de repente pode chegar. E aí vai ser o Bahia que vai reclamar? É só isso. O que está acontecendo com o Textor foi. Chegou um peixe maior do que ele. E ele até. É claro que ele exagera essa coisa dos 10 títulos aí, que ninguém vai. O almoço 17 agora é só do Bahia. 20, 17 de 20. Depois ele fala em 20 seguidos. Porque na prática a gente sabe que não é só o dinheiro, pô. O Manchester City, eu acho que até mais do que é o clube, muito mais por conta de ter um treinador como Guardiola do que propriamente o clube em si. Que, como o PSG, pô. O PSG gastou fortunas nas últimas temporadas. Não conseguiu o objetivo que era ganhar uma Champions League. Então, assim, claro, comparado localmente lá na França, sobra. Mas eu acho que deveria, de fato, se preocupar muito mais com uma questão igualitária de divisão de cota, que muitas vezes muitos se calam nesse sentido. Que aí E a gente ainda vai ver as outras curvas que essa SAF vai trazer. Tá? Exato. Porque do mesmo jeito que chega Lúcio, vai sair um garoto do Bahia e vai sair um outro talento. Se Lúcio jogar muito, vai sair em 6 meses. Sim. Sabe? Mas de repente pode acontecer de o cara ter um destaque muito grande e de... Só elaborando aqui. De repente... Uma ida antecipada para o Manchester City, que ferra o Bahia aqui, mas ela é feita para priorizar o Manchester City. De repente pode acontecer isso também. A gente vai ver curvas dessa história. Tá? A gente está vivendo, como eu falei, logo que o Bahia assinou. A partir daqui, a gente passa a debater o Bahia sob aspectos e sob prismas que nós não estamos acostumados. Nós, que somos jornalistas, né, comunicadores, que acompanhamos e cobrimos de perto o futebol do Nordeste, em toda a sua história, nós não estamos acostumados ao que significa gastar 65 milhões num garoto. Não é o nosso prisma. A gente não tem elementos anteriores para comparar. Se a gente considerasse isso com o dinheiro que o Bahia ou que o Fortaleza é capaz de gerar, a gente acharia uma loucura. Essa contratação, a gente entende por que está chegando no Bahia. Se fosse o Fortaleza hoje anunciando que está comprando o Lúcio Rodrigues por 65 milhões, a gente diz, meu Deus do céu, Fortaleza subiu a cabeça, enlouqueceu, assim. Porque não é uma certeza, Lúcio. Tá? Não é uma certeza. É um ótimo investimento. Mas para quem pode perder 65, para quem pode, deu tudo errado, revender por 20. O Fortaleza não pode, o Ceará não pode, o Sport não pode, o Bahia não pode, mas o Bahia City pode. E aí é o que eu digo. Debater fair play é fundamental. E aí eu encerro esse tema com o que foi falado por todo mundo aqui. Textor não fala uma vez em fair play. Sim. Ele quer só controlar o teto dos adversários. Ou de um adversário específico que não estava na conta dele. Tá? Que não estava na conta dele, que não pertence ao eixo dele. Pode seguir. Só para destacar a hipocrisia nesse caso, né? E aí trazendo
Porque basicamente o discurso de Texto é como se o Bahia ele não tem o direito, o crescimento dele é muito artificial com o dinheiro do Grupo City, e é um absurdo a gente tá vendo o Bahia fazer os investimentos que faz. O Botafogo, quando subiu para a Série A, antes de Textor chegar, ele chegou a anunciar algumas contratações para a Série A. As contratações do Botafogo para a Série A de 2022 foram Fabinho, ex-Ceará, Klaus, ex-Ceará, os dois de graça. Textor chegou e hoje o Botafogo tem as duas maiores contratações da história do futebol brasileiro, Almada e Luiz Henrique. Por que para o Botafogo é ok fazer essas contratações? O Exatamente. Botafogo pode ter esse crescimento artificial, vamos dizer assim. Ele pode, de um dia para a noite, ter um investidor e ele ter esse volume de dinheiro entrando. O O Bahia aspecto dele, o aspecto dele, Arthur, é que uma empresa, um investidor, uma pessoa, um dono, fazer isso, ok. Bilionário, ok, né? É um bilionário, ok. Um país, não. Um país, não. Esse é o argumento dele. Justamente essa questão do dinheiro infinito, que na lógica dele ele precisa gerenciar bem para ter lucro. Essa é a lógica dele. O Botafogo, o Lyon, os outros clubes dele precisam ser bem geridos para ter lucro, para que ele possa reinvestir. E os times do Grupo City não precisam ser bem geridos. Eles podem só gastar, porque pouco importa, vai vir mais dinheiro do petróleo, dinheiro de exploração e assim vai. É a lógica dele. Tá? É a lógica dele. Não tem zero sentido. Óbvio que não tem. Tem algum sentido. Mas existem momentos, temas e formas de se debater um assunto sem oportunismo. O que ele fez nada mais é do que oportunista, tá?